Estamos começando mais um programa Chat, Aqui. pensando em você, com o Meraldo Zima, que hoje, especialmente hoje, nessa terça-feira de outubro, estamos tinindo esse programa gravado, porque não tem condição de fazer hoje um programa ao vivo. Ele foi gravado lá atrás, foi gravado no sábado 28 de setembro, e está Meraldo devidamente preparado para mexer com os meandros da- do computador, mas está auxiliado por graça. Então, hoje, Meraldo escolheu um texto chamado O Ódio que Une. Eu soube há poucos instantes, como ele sempre faz comigo, né? Uma malvadeza que ele faz semanalmente comigo, mas é uma malvadeza que eu gosto bastante, que me faz pensar. Então, hoje, Meraldo vai falar sobre esse tema e já estamos todos preparados. Passa a palavra. Meraldo Zima com a palavra. Olha, é um prazer estar aqui e vamos fazer um programa gravado. E agradecer a Alexandre a paciência que teve de me ensinar como ler um texto direto na tela dele para vocês todos. Cadê? O tema será o ódio que une. Estamos diante de tantas situações, guerra da Ucrânia, no Oriente Médio e em vários outros lugares ameaçados, e estamos ameaçados até pela enxame de notícias que estamos prestes à Terceira Guerra Mundial. E uma coisa eu tenho certeza: se usarem armamento atômico, bomba atômica, não terá mais quarta guerra, que vai se acabar agora. E esse ódio, que é animalesco e infantilizado, eu olharei sobre o ponto de vista de minha profissão atual, que é terapêutica e terapeuta. E então iremos conversar sobre o meu último artigo, O Ódio que Une, sobre a nossa vontade de agredir o próximo. E, desta maneira, publiquei um artigo que saiu ontem e será lançado no site dessas coisas todas, e gostaria de ler este artigo. Depois, então, eu terei a facilidade, lendo, sem precisar apresentar, mas lendo as definições psicanalíticas sobre o ódio, como ele é agregador, enquanto que o amor precisa ser trabalhado. Então, vamos à leitura deste artigo, que está publicado em Chumbo Gordo e que, neste momento, está havendo muitos comentários que eu recebo por e-mail ou por zap sobre ele. E acho que é uma visão minha, usando os meus conhecimentos parcos psicanalíticos, certo? Então, vamos ler o que ele diz nesse artigo. Eu não gosto muito de coisa lida, porque não leio muito bem. Outras pessoas têm a grande capacidade de interpretar a leitura. Eu não tenho. Mas, de qualquer maneira, vamos ver. São 500 palavras e vale a pena ser dita como introdução às minhas ideias sobre esse ódio que une.
Ao longo de 9 décadas, que eu fiz 90 anos, vivi diversas mudanças no mundo, mas nenhuma é comparável à velocidade com que a cibernética e a inteligência artificial têm moldado nossas interações e percepções. O ódio, um velho conhecido da humanidade, tem encontrado novas formas de se espalhar, de infiltrar em corações e mentes, muitas vezes com o auxílio de inovação tecnológicas. Os ditadores, que precisavam de microfones e palanques para inflamar as massas, agora têm à disposição algoritmos e redes sociais. Algoritmos. É incompreensível que o ódio é capaz de unir de forma mais rápida do que qualquer outra emoção. O ódio, nesta era da internet, é viral. Ele não apenas se alastra, mas se retroalimenta, encontra nichos, amplifica preconceitos, constrói muralhas entre grupos que jamais se conheceram. O amor, que é sempre exaltado como força suprema da união, é uma chama branda em comparação ao poder incandescente do ódio. O amor é seletivo e requer que o indivíduo reflita e se entregue. Enquanto isso, o ódio é expansivo e generoso. Ele não discrimina entre quem o sente e, por isso, se alastra como uma epidemia rápida e certeira. Nas mãos dos déspotas, a emoção é usada para aumentar o poder sobre as pessoas. No universo virtual, o ódio ganha asas e ele se infiltra nos corações com uma velocidade assustadora. As fronteiras entre o real e o virtual se borram e as ideologias autoritárias, outrora limitadas por barreiras físicas, agora têm alcance global. E nesse novo cenário, o inimigo não precisa estar do outro lado da rua, pode estar a um clique de distância. Os estudiosos modernos compreendem que o ódio, ao contrário do amor, é uma emoção que une. E, muito importante, eu toquei aqui, ele cria uma irmandade de combatentes, cada um alimentado pelo desprezo que se tem por um inimigo, seja ele real ou imaginário. Esse ódio, incitado com a habilidade de um maestro, cega sem ver as massas, as une em torno de uma causa que, muitas vezes, ela sequer compreendem plenamente. A identidade de quem se odeia pode mudar com o tempo. 2 pontos: uma etnia, uma ideologia, uma religião. O ódio é adaptável, moldável, um combustível inesgotável para que almejam um poder absoluto, para aqueles que almejam um poder absoluto. A inteligência artificial, por sua vez, aprende rapidamente a usar
nossas fraquezas. Sistemas alimentados por dados de milhões de interações digitais já sabem como o ódio pode ser rentável. Notícias falsas, discursos inflamados, polêmicas criadas sob medida, tudo isso contribui para a manutenção do ódio e do controle da mão dos manipuladores. E assim, o ciclo se perpetua. As grandes mudanças cibernéticas que presenciam não trouxeram apenas progresso, trouxeram também novas formas de controlar e amplificar o que há de mais destrutivo das relações humanas. No passado, ditadores precisavam de exércitos para fazer valer sua vontade. Hoje, apenas precisam de uma narrativa bem articulada, disseminada por inteligências artificiais que conhecem nossos medos e alimentam nossos ódios. O amor pode sim curar, mas não da mesma forma que o ódio destrói. O amor é algo que requer tempo e dedicação. Já o ódio com suas chamas virtuais, une mais rápido que qualquer coisa que o ser humano tenha criado. Ele é, nas mãos dos tiranos modernos, o golpe final para a liberdade e a razão. Isto está em cima de vocês e nós vamos falar, discutir com nosso amigo Alexandre Santos sobre estes assuntos. Eu gostaria de fazer uma pequena recordação para vocês de artigos que eu creio são importantes para explicar esta situação de ódio que estamos vivendo. E faria o seguinte: lembraria um velho livro de Freud, Sigmund Freud, que ele entende que massa, gente, como um grupo de pessoas que juntas agem de forma impulsiva, seguindo mais o líder ou as emoções do grupo e menos a sua própria vontade. Aí, dizendo isso, eu ponho Alexandre do fogo. A resposta é: o que você entende sobre massa? E você já deve ter lido o livro de Freud sobre isso. E vou dar uma dica para você. Você lê o livro Psicologia de Freud, das Massas e Análise do Eu? Bom, eu não li, não, né? Isso está fora do meu escopo do conhecimento básico, né? Eu lembro que o livro mais próximo disso foi um livro chamado Sociologia das Massas, Sociologia dos Pequenos Grupos, que muito me interessou. Mas eu, infelizmente, não conheço Psicologia das Massas e confesso a você, viu, Mel, que eu fico completamente surpreso com as coisas que acontecem. Eu vejo, por exemplo, agora, nesse momento que nós estamos vivendo, houve uma senhora, que eu não lembro o nome, que foi presa. Uma senhora beiçuda, assim, ela enxertou os negócios no beiço para ficar feito um bico de pato. Enxertou os negócios nos seios para ficar mais peituda, os negócios no mar para ficar mais bunduda. Ela é toda artificial. E essa senhora, ela tem ela diz que ela é influencer. Não sei se é influencer, tá certo? Eu sei que ela é toda artificial. Galega, um cabelo pintado, quem tiver que é um cabelo pintado, totalmente, é toda artificial. Eu Naquela chamo moça não de tem. sintética.
é sintética, lá não tem nada, não tem nada natural. O beiço dela, né, que não são lábios, são beiços, aqueles beiços assim, né, gordões assim, é, ela não tem nela nada natural. E ela tem metido com a tal de Beth. Essa Beth é um negócio que anda sugando o dinheiro do povo. Eu digo, rapaz, eu fico pensando cá comigo, né? Como é que alguém, sabendo que vai perder, coloca o dinheiro ali, sabendo que vai perder? Porque eu não acredito que alguém de sã consciência pense que vai ganhar numa bet. Não vai ganhar nunca, vai perder sempre. Mas aquilo introspecta na cabeça das pessoas e elas ficam alimentando lá no fundo que um dia vão vencer a bet. Vai perder sempre, meu amigo, vai perder sempre. Eu lembro, Meraldo, um tempo atrás, né? Tempo que eu ainda caminhava na praia. De manhã cedo, sempre de manhã eu caminhava. Saía de casa 5 para as 6, caminhava na praia até as 7, voltava para casa, tomar banho para o trabalho. Mas eu lembro que, e aqui em Boa Viagem, sempre foi muito movimentado, sempre teve muita. E eu lembro que havia lá um negócio, era uma turnê de voleibol, Banco do Brasil. E eu passava ali na frente, rapaz, lá dentro, aquela música animada, aquela música de discoteca, né, com aquele negócio. E Meraldo, eu passava ali fora, e eu imaginava lá dentro aquelas moças todas bonitinhas, todas com aquelas roupas ousadas, apertadinhas. Eu estava para ver, Meraldo. Que decepção. Eu só vi umas velhas de 70 anos, toda engilhada, toda enrugada. Eu olhava aquele negócio e aquela dança, e eu ficava decepcionado, mas tenho certeza que aquelas senhoras também achavam que eram bonitas, dançando ali, aquele negócio aqui. E eu sinto com a novela. Eu saía todo triste, né? Continuava a minha caminhada, ia até o Pino e voltava. Meraldo, quando eu voltava, eu ouvia aquela música, eu entrava de novo, achando que ia ver moças bonitas, e estavam lá, mesmo as velhas endilhadas e enrugadas. Ou seja, aquela música, aquilo foi feito, foi pela música, foi pela novela. Aquilo fez entrou na minha cabeça e eu achava que ia ver uma mulher bonita. Então, eu acho que as pessoas que jogam nessas bets pensam que vão ganhar e pensam mesmo, e perdem toda vez. E eu fico pensando, mas será que a pessoa que vai pensando normalmente, o cara que ganha R$ 1.000 vai jogar R$ 1.500, vai jogar R$ 150 na bet para faltar o dinheiro para comprar o pão, para comprar o leite, para pagar a luz, para pagar o aluguel. Ele faz isso porque existe uma manipulação. E essa manipulação, não sei exatamente, é a psicologia das massas. Bom, dito isso, eu queria falar sobre a questão do ódio, o ódio que une. Há muito tempo eu aprendi que nada mais eficaz para unir as pessoas do que o inimigo comum. O inimigo comum. Então, se as pessoas têm todas, se todas não gostam do esporte, e o esporte vai jogar contra o Santa Cruz, as pessoas que não gostam do esporte vão torcer pelo Santa Cruz, porque o esporte é o inimigo comum. É um negócio interessante, né? Acontece que modernamente aconteceu um negócio interessante, é o ódio. O ódio, como o Meraldo bem falou, ele é mais eficaz do que o amor, do que qualquer outro sentimento. E talvez seja por isso que se carrega tanto na mensagem do ódio. E como o Meraldo falou, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, tempos muito difíceis. A semana passada, semana retrasada, o presidente Putin disse que não iria pensar duas vezes antes de usar bombas atômicas caso tais limites não fossem respeitados. E eu não tenho por que duvidar que o presidente Putin vai lançar bomba atômica mesmo. E se ele lançar bomba atômica em Paris, em Berlim, em Londres, em Madrid, vocês duvidam que vai haver retaliação? Eu não acho que não duvido nada. Alguém vai retaliar, alguém vai jogar uma bomba em São Petersburgo, aí joga outra bomba em não sei aonde. Daqui a pouco está todo mundo jogando bomba em todo mundo, e nós que não temos bomba, eu e Meraldo, você que está em casa nos ouvindo, vamos ficar como? Né? Então, realmente, o ódio une, mas ele pode gerar grandes problemas. Então, eu prefiro alimentar a ideia de que, com o apoio de pessoas como Meraldo Zirman, ou pessoas como o apoio como você que tem em casa nos ouvindo, a gente pode tentar construir um mundo melhor.
e fazer com que o ódio, mesmo reconhecendo que o ódio tem muita força para unir, e essa não é a melhor opção. Talvez a melhor opção seja outra. Talvez as pessoas não sejam tão unidas, mas que possam construir um mundo melhor. Eu lembro, Melo, daqui no canal, nós temos alguns programas que são programas com europeus. E outro dia um europeu, um historiador, disse um negócio aqui no canal que eu achei impressionante. Ele disse, olha, a Europa, que é esse continente maravilhoso, ele foi construído na base da guerra. A Europa não foi construída. O pressuposto histórico da construção da Europa não foi a paz, foi a guerra. E ele citou um negócio interessante. Ele fez na Europa. Você anda 2 horas de carro, você passa por 3 países diferentes, com 3 línguas diferentes. Que negócio interessante. E são países recentíssimos. A Itália é um país que não tem 100 anos. A Espanha também. Quer dizer, e lá sempre muita guerra, né? Muita guerra, né? Aí você vê na Espanha, são 3 países que se juntam ali à força, né? Os galegos que não se dão bem não se dão bem com os outros, eles estão ali juntos. Então, talvez isso que é uma grande verdade, porque o ódio une, mas talvez não seja a melhor opção. Eu adoro a Europa. Acho aquele negócio, aquela multiplicidade de línguas, multiplicidade de costumes, de tradições, eu acho muito bonito. Mas quando eu lembro que aquilo tudo foi construído à base de muita guerra, eu fico imaginando quanto sangue inocente não correu, não regou aquelas terras para que não estivesse hoje um mundo aqui tão interessante, tão pitoresco. Não é isso, é pitoresco. Um país como a Suíça tem 5 línguas oficiais. Imagina que maluquice. Você tem o próprio suíço, se fala muito pouca gente. Você tem o italiano, que se fala por muita gente. O francês, o alemão e acredito que uma outra língua lá que eu não sei nem qual é. Não sei nem qual é. Mas é um país desse tamanho aqui, bem pequenininho. E ali, e tem, naturalmente, hoje eles estão juntos, né? Mas também é um país recente, é um país antigo. E eu fico imaginando, não, que a gente podia tentar um outro modo vivendi em que, reconhecendo que o ódio nas pessoas, mas a gente possa procurar um sistema diferente de juntar as pessoas, que com base talvez na solidariedade, no amor. E tem uma coisa, no dia que houver uma ameaça muito forte à sociedade, muito forte, e eu descobri que não pode ser uma pandemia, que na pandemia a gente viu que não foi suficiente para unir as pessoas, mas talvez, quem sabe, uma ameaça de um choque, de um asteroide, um cometa, uma coisa assim, que ameaça todo mundo, talvez as pessoas se juntem para passar por cima das diferenças religiosas, das diferenças culturais, das diferenças que desunem pessoas. Olha, vamos tentar ver estas coisas que a gente olha muito na superficialidade, porque o acontecimento é gritante, mas precisamos sempre ver de onde vem este sentimento. E, dentro disso, eu gostaria de definir certas coisas. Lembre-se que o homem, quando eu falo homem, eu sempre falo com H maiúsculo. Homo sapiens sapiens talvez seja um dos animais que mais sofreram com a saída do paraíso. Deixa eu fazer uma brincadeira. E não sabem nem que a grande maldição não foi ganhará o pão com o suor do seu rosto, e nem dará a luz sobre dores, essa coisa toda. A grande castigo foi sabermos da nossa finitude. Os animais não têm este medo, o medo da morte, e nós podemos conversar sobre isso
é o maior medo que nós temos. Não é nada disso, é o medo da morte. Então, somos animais também com esta carga de conhecimento, mais uma grande agressividade. E para sobrevivermos como animais de ninho, porque nós somos animais de ninho, nós levamos 2 anos para aprender a andar. Então, o que acontece? Nós criamos estados, bolhas, assim, isto, e uma brigando com a outra. E isso me levou, neste momento, em que eu gosto muito do YouTube, é cheio de brigas e de guerra. E, justamente, os ditadores entram neste momento para criar animosidades em nós, porque nós crescemos, estamos sem a proteção paterna e, consequentemente, a materna acaba logo, porque senão nós não sobrevivemos. Nós, 2 anos para andar. Já pensou se nós fôssemos animais de rebanho? Como é que a mãe da gente ia andar na frente do rebanho para procurar comida? Deixava a gente morrer. Então, o que acontece? Acontece é que nós temos um ódio dentro de nós. E o amor, que é algo tão usado, tão empregado, é uma palavra tão empregada, ela precisa se construir, é completamente diferente. E o ditador explora justamente esse medo coletivo que a gente tem de ficar só. Consequentemente, balcanizaram a Europa, com pequenos países, com muita história e pouco terreno. Se nós, que somos um país enorme, estamos fora desse circuito. E cada pequena língua tem sua própria pátria. Não pátria no sentido, mas no sentido de Estado. E a última desgraça que nós fizemos foi quando eu amo ele, acho ele uma pessoa maravilhosa, Churchill, fez o seguinte: pegou um esquadro e martelo, um esquadro e compasso e dividiu a África como ele queria. Resultado: tribos africanas que nunca se deram bem entre si estão no mesmo país. E tudo isso foi se tornando de uma complexidade tremenda. E, do ponto de vista que eu abraço, a falta paterna, e eu, quando chamo paterna, por favor, a materna também, a língua está muito marcha, é o seguinte: o homem, mesmo crescendo, ficando velho, tendo PhD, essa coisa toda, tem uma falta de segurança. E qualquer líder que puxe na sua capacidade de mando, junta as massas e elas ficam brigando uma com as outras. Eu não quero dizer que chimpanzé não brigue com outra raça de chimpanzé, outro povo de chimpanzé. Eles brigam, mas não sabem que tem finitude. Outro fato também interessante que eu trago aqui é o seguinte: está morrendo muitos civis,
Agora, eu quero dizer o seguinte: está morrendo muitos civis, está morrendo muitos soldados. E quem é soldado é um jovem de 18 anos, 19 anos, cheio de vida, está sendo bucha de canhão. Então, é preciso ver esta situação. Não é dizer eu sou de paz, porque isso é um falso self, que quer dizer o seguinte: nós somos muito brigões, agressivos, e aprendemos a usar o falso self para sermos bonitinhos, sorriso. Então, quando chega um líder qualquer e alimenta esse sentimento guardado, é o torno do que você conseguiu prender dentro de você. O líder substitui o pai, em primeiro lugar. Sim, não é muitas vezes isso acontece. Nas famílias, o pai é uma figura de autoridade. E em grupos ou sociedades, o líder assume esse papel. Ele guia as pessoas e as ajuda a se sentirem seguras, especialmente em momentos difíceis. Veja como nós estamos nesta polarização. Pela primeira vez, eu tenho 90 anos, que eu vejo uma polarização tão grande do meu país. O ódio é usado por líderes para manipular e dividir pessoas. Ela se espalha facilmente pela internet, influenciando as opiniões e as decisões das massas, sem que percebam elas a verdade. O ódio e o amor são emoções opostas e intensas. O amor aproxima e cria laços, enquanto o ódio afasta e gera conflitos. Ambos influenciam fortemente nossos sentimentos e ações. Sua palavra. O que é que diz disso? Bom, Esmeraldo, conversar com você é uma coisa muito boa. A gente aprende muito. A gente aprende muito. As suas palavras são carregadas de experiência, de inteligência, de capacidade de compreensão do mundo, de formulação de ideias. E, naturalmente, tem que agregar algum tipo de informação que passe ao largo, né? E ela vai se completando e formando um mosaico maior e mais amplo para que as pessoas possam, de alguma forma, crescer ao acompanhar o nosso programa. Eu quero dizer, por exemplo, coisas que me surpreendem muito. É o caso, por exemplo, da atual campanha que ocorre em São Paulo. São Paulo. São Paulo é, São Paulo é a maior cidade do Brasil, a maior cidade da América do Sul e me parece que é a segunda maior cidade das Américas, só perdendo em tamanho para a cidade do México. Assim, São Paulo é maior que Nova York. São Paulo tem o terceiro orçamento maior do país. O primeiro orçamento é da União, o segundo orçamento é do Estado de São Paulo e o terceiro da cidade de São Paulo. Pois bem, os paulistanos estão submetendo o país ao risco de ter como prefeito um cidadão como Pablo Marçal. E esse Pablo Marçal, ele é e me perdoe os eleitores dele, é um idiota completo. Ele e quem vota nele. Né? Eu não perdoo quem não vota em Eduardo Marçal, Pablo Marçal. É idiota o Pablo Marçal e também é idiota quem vota nele. Idiota por quê? Por alguma deficiência congênita? Não. Às vezes a pessoa adquire uma espécie de idiotismo, uma idiotice adquirida pela falta de cultura,
pela falta de conversa, pela dificuldade em trocar ideias de forma civilizada com as pessoas, porque se a pessoa é conservadora, tem uma opção conservadora que o atual prefeito de São Paulo é conservador, né? É uma pessoa dita da direita, mas não é um homem truculento, não é um homem que estimula a violência, né? Então você tem, por exemplo, os grandes exemplos que esse Pablo Marçal deu ao país foram exemplos de violência, ativa ou passiva, porque mesmo no caso em que ele levou uma cadeirada, ele foi o autor da violência. Porque se ele não tivesse provocado o que o bateu com a cadeira, talvez ele não tivesse havido aquele crime de violência. Na última semana, houve um episódio em que um assessor dele bateu no assessor de um outro candidato com um burro, com violência física. Mais recentemente, o advogado dele bateu no outro advogado. Quer dizer, é um clima de violência. E aí é o ódio que une as pessoas, como ela bem colocou. Mas será que se as pessoas pensassem um pouquinho, tivessem tempo para gastar, para observar o mundo, será que elas manteriam essa observação, essa opção, essa decisão, esse voto? Acredito que não. Havia um homem de cultura da Itália chamado Domenico Di Masi. E o Domenico Di Masi ele criou uma teoria que eu achei espetacular, eu acho espetacular, que é do ócio produtivo. Então, ele valoriza muito o ócio. Ao tempo que uns valorizam muito o trabalho, ele valoriza o ócio. O ócio é o quê? É o repouso despreocupado. E o que é esse ócio produtivo? É que enquanto as pessoas estão curtindo o não trabalho, eles estão exercendo algum outro tipo de trabalho. Seja porque estão restabelecendo as energias, seja porque estão restabelecendo, estão tornando mais sólidas as relações, estão, enfim, pensando. E eu fico, mas será que alguém que tenha um tempinho para pensar, volta no Papo Marçal? Eu tenho no meu trabalho, eu tenho uma colega de trabalho que eu gosto muito, que ela mora numa cidade próxima do Recife. E para ela chegar no trabalho às 7h30 da manhã, ela tem que sair de casa às 5h30 da manhã. E ela passa 2 horas num transporte desconfortável, ouvindo pilhéria, sendo. Enfim, a gente sabe o que acontece nos ônibus cheios, né? E volta para casa no final do expediente mais 2 horas. E na hora do almoço, ela não tem tempo para repousar, para descansar, para fazer sesta. Eu fico imaginando, uma pessoa dessa pode pensar, essa minha amiga pensa, ela é muito inteligente, muito assentada. Mas, de modo geral, o cara chega em casa, ele quer ligar a televisão e vai o quê? Vai cair na propaganda de uma dessas bets, por exemplo, né? Que apoia o Pablo Marçal, né? Vai votar em quem? Um tal de Gustavo Lima, que é um ladrão, um cantor ladrão, tem isso também. Cantor ladrão, não sabia que existia isso. No meu tempo era Roberto Carlos, Gerardo Carlos, agora tem um cantor ladrão. E o nome é Gustavo Lima. Eu, ao contrário de Meraldo, que é um gentleman, Meraldo é um gentleman, um diplomata, um homem culto, um homem que. Eu não sou bem assim, não. Eu costumo dizer coisas. Então, não me preocupe em me expor. Então, quando eu digo que tem um cantor ladrão, eu digo o nome dele, Geraldo Lima, é porque ele é cantor ladrão mesmo. Né? Quando eu digo que o Pablo Marçal é um macaco vestido de gente, é porque é um macaco vestido de gente. Não é um preconceito, não. É que ele é isso. Um truculento que orienta a violência, que pode mandar essa de São Paulo. Imagina, daqui a 2 anos, eu e Meraldo vamos apresentar o nosso programa ao vivo lá de São Paulo. E quem garante quem vai votar vivo? Quando ele olhar Meraldo bonito, tá certo? Alexandre Santos, segurando Meraldo, os dois alegres, satisfeitos, só deixar ruim. São dois nordestinos. Meraldo ainda tem um olho verde, pode ser que passe. Eu não vou passar nunca, né? Se eu meu oxente, a turma dizer, mas vamos deixar para fora. Então, realmente, eu fico muito preocupado porque o ódio une e ele é capaz de produzir muita coisa ruim. E quem tiver dúvida disso, veja o que está acontecendo no país. São as queimadas artificiais. Acaba tocar fogo na sua própria terra. Para quê? São os violentos fazerem. Isso me lembra, Meraldo, no filme de Roma, né? E estava lá
os gladiadores, um ia matar o outro e o povo exultante, mata, mata, mata. Pode ser assim. Somos humanos. Temos que procurar evoluir a nossa, a nossa estirpe através da cultura, da compreensão, da harmonia, do amor, da solidariedade. Olha, tudo isso que nós falamos é importante porque temos que ver o seguinte: você falou da balcanização da Europa, lugares pequenos, e cada um com sua língua para não se comunicar com o vizinho. Então, como se fossem macaquinhos brigando pela mesma árvore, porque uma família de macaco tem que brigar com a outra. Eu vi já isto numa casa que eu tinha em Maria Faria, os saguis de um lado e os saguis do outro. Então, esta primarismo da emoção é que causa esta agregação pelas bolhas que vão se unindo umas às outras. Coisa que dizem os historiadores sobre pequenos países, como no caso da Europa. Tem histórias enormes, grandes histórias. Pequenos países territoriais têm esta possibilidade de apresentarem uma história muito rica. E o homem que veio da África não está no Ocidente da Europa, nem da América, nem em país assim. E a África, de onde nós nos originamos, encolheu do ponto de vista de história, porque a gente não sabe o ódio que passa entre as tribos lá. E eu não sei o que dizer, é o seguinte: o ódio e o amor são emoções intensas. O amor aproxima e cria laços, enquanto o ódio afasta e gera conflitos. Ambos influenciam fortemente nossos sentimentos e ações. Esta é que é a verdade. E precisamos pensar com mais vagar, apesar de 2 horas do tráfego. Depois fazer um trabalho que é muito chato. Depois, e outra coisa também, quer ver? Enquanto você falava desta moça que levava 4 horas para ir e vir de sua vida diária para o trabalho, eu vejo que a internet está sendo pessimamente usada, porque ela não precisava se deslocar. A maioria do trabalho dela pode ser feito de uma maneira informatizada. E eu gostaria de perguntar a Alexandre o seguinte: tivemos a pandemia. O que ela nos ensinou? Nós não estamos falando mais dela. Historicamente, a pandemia não é recordada como construtividade. Ela é apagada. A peste negra, que matou metade da população do mundo, não nos diz nada agora. E outro fato também, as pandemias e as grandes catástrofes
são esquecidas. Quem se lembra... Olhe, de pandemia, ninguém está falando mais mal, nem bem. Esquecido. Aí elas não nos ensinam nada. O que a peste negra ensinou? A gente melhorou? Ficou mais amigo? Aumentou o amor? Parece que essa deu vez à informática. Mas ela seria a mesma coisa. Então, tudo isso, pelo menos, eu vejo e quero que vocês tomem conhecimento disso, sem ódio e sem rancor, se for possível. Mas a gente não pode mudar as coisas que nós somos. E temos algo importante, o medo da finitude e a procura de um pai provedor, pai ou mãe provedora. Consequentemente, estamos aí. Olha, está havendo, eu tenho medo de ser censurado, uma alta de autoagressão na juventude nossa. E, com isso, uma palavra que não posso dizer, autoeliminação, vamos dizer assim, porque o algoritmo não pensa, não tem sentimentos, é muito grande, justamente na fase de 15 a 24 anos. E isso deve ter alguma coisa associado aos soldados que morrem ainda na guerra. E eu vejo esta incentivação do ódio cada vez piorando, não por causa de nós, mas agora tornando-se grande a um clique de um botão. Infelizmente, eu não sou pessimista nem otimista. Eu vejo a realidade humana. Tenho 90 anos de idade. Tenho mais de 60 anos de medicina. E vejo que nós estamos bastante inseguros. E isso não é bom. Nietzsche dizia: Deus está morto. Não. Está havendo uma procura muito grande do transcendente, porque nós estamos com a ausência da paternidade e maternidade. Isso é um problema muito sério. Olha, chegou Graça, porque ela me ajuda aqui. Cheguei. E Que bom. eu quero Bem-vinda. dizer o seguinte: permita-me sair um pouquinho do que eu estou falando, do ódio e do amor. Benjamin Franklin, que foi um dos grandes homens que eu conheci, li alguma coisa dele, dizia: quer ficar rico, bote sua mulher no seu negócio. Aí, o, a, a sorte do homem é a mulher com quem ele casa, certo? Então, isso é o amor.
E outro, sim, eu quero dizer que não importa se seja verdadeiro ou falso, eu sou dito winnicottiano, o falso self e próprio self. Eu digo o seguinte: é melhor a gente ter um falso self, pelo menos, e se dar bem, do que estar brigando por ele em outros lugares. Então, ódio e amor são duas coisas diferentes, mas estão dentro de nós. E nós não podemos fugir à condição de animal que pensa. E estou pronto para ouvir alguma opinião mais de Alexandre. Então, o negócio é o seguinte, é que infelizmente não vai ter mais tempo para conversar para contar a conversa. Isso é uma conversa maravilhosa. Conversar com o Meraldo é algo assim que me deixa extasiado, porque, como eu falei, ele conseguiu acumular ao longo do tempo, não apenas experiência, mas também sabedoria, e ele aproveita e compartilha conosco essa sabedoria toda nesse nosso encontro do chat. Isso é algo espetacular. E ele faz isso de forma graciosa. Ele faz isso realmente pela vontade de contribuir com a sua geração, com a humanidade, compartilhando o que aprendeu. Isso é muito bom. Bom, mas aí eu falo com você que está em casa. Nós estamos quase chegando aos 10 mil inscritos, já estamos quase com 9.600 inscritos. Falta muito pouco. E se você não é inscrito ainda, se você conhece alguém que não seja inscrito ainda, peça para se inscrever no canal Até Agora. O canal Até Agora ele trata de temas espetaculares, né? Semana passada semana retrasada, teve um programa nosso barrado, que nós tratamos de um tema extremamente ousado. Ontem, em outro programa, tratamos do tema cannabis. E eu descobri que cannabis é maconha. Não, cannabis não, né? Os princípios ativos da maconha. Da maconha, né? Então, É, quer dizer, são programas extremamente ousados. Então, aqui no canal até agora, você pode ver. Hoje nós tratamos do ódio que une. Outro tema outro tema instigante. E para isso, nós queríamos que você desse um apoio a nós. Esse apoio é a inscrição, sua ou de alguém que não esteja inscrito ainda, que você possa convidar para se inscrever. Existe uma tecla digital, você não paga nada com essa atitude, e você clica na tecla, e você te manda ao mundo a mensagem que nós acreditamos que é através da arte, da cultura, da ciência, da tecnologia, do respeito à pessoa humana, do respeito ao meio ambiente, de boa vontade e coragem, a gente pode construir um mundo melhor. Um mundo que não é bom para todos, não vale muito a pena. Vamos ouvir agora as palavras de despedida de Meraldo Zima, que é o nosso mentor e o nosso guru. Meraldo Zima com a palavra. olha, não gosto do nome guru, não. Não quero ser guru nada. Olha, para vocês entenderem que eu amo o amor, eu tenho esse livro, As Múltiplas Faces do Amor, não é do ódio. E esse livro é muito antigo já. E com ele eu falo uma série de aspectos do amor e não do ódio. Eu trouxe este para nós pensarmos o ódio que une, porque estamos desunidos nesse país. E isto me dá muita apreensão. Se a gente cuidar de um pobre que esteja na rua ao nosso alcance, é muito mais importante do que aqueles que estão, não pela importância, mas para nós, como animais gregários de ninho, como eu falei a vocês, é importante que eu leve aquela esmola, aquela comida para quem está sofrendo na minha
pequena dimensão humana. Portanto, não pensem que o ódio para mim, eu gosto do amor. Está aqui. Eu não vivo de publicar livro, não. Eu gosto, faço o que eu gosto. Muito obrigado e espero ter, pelo menos, alevantado alguma coisa na mente de vocês. Muito obrigado. Quem agradece sou eu. Muito obrigado.